Graça e paz, boa tarde. É mais uma vez um prazer, uma honra estar aqui fazendo o nosso programa Curto Deus. Esse é o nosso 29º programa. É uma marca muito importante poder ministrar para você essa 29ª palavra. Eu fico muito feliz e agradeço a Deus pela oportunidade. Eu tenho uma palavra muito breve para você, mas uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai tocar a tua vida. O tema dessa palavra é o foco da visão. O foco da visão. Você sabia que a maior problemática da Bíblia, a maior problemática do homem em toda a história bíblica é a perca do foco da visão? A maior problemática que o homem consegue ter na sua vida, seja secular, ministerial, seja no seu trabalho, é o foco da sua visão. Porque o grande problema da vida não é você ter problemas, mas é a forma como você o enxerga, a forma como você reage a esses problemas. Quero te dar 3 exemplos bíblicos para poder acentuar essa questão. Gênesis 3, de 2 a 5, vai nos relatar uma história. E vai dizer que Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva, lá no Gênesis, lá no Éden. Ele disse o seguinte: vocês podem comer da árvore de todo o jardim, porém da que está lá no meio, da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não podem nem tocar. Existia um comando. Deus havia dado um comando a Adão e Eva. Eles podiam comer de qualquer árvore, eles podiam tocar em qualquer árvore, eles podiam andar pelo jardim livremente, vírgula. Naquela árvore eles não podiam tocar. E a primeira coisa que eu aprendo com isso é que toda liberdade com Deus, todo sonho com Deus, ele é limitado. Deus ele não dá nada ilimitado para mim e para você. Nós temos limites. E Deus também deu um limite a Adão e Eva. Eles não podiam tocar naquele fruto. Mas quando a serpente chega, preste atenção numa coisa, para falar com Eva, o famoso episódio da queda do homem, se atente ao fato de que a serpente ela não anula o comando de Deus quando ela fala com Eva. Não, ela não anula. Desculpa. Ela também não muda o comando de Deus. Não muda, né? Não. O que ela muda é o foco da visão de Eva sobre o comando de Deus. A serpente pergunta para ela: Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Ela não está mudando. Ela não mudou o decreto de Deus. Ela fez uma pergunta para tirar o foco da visão de Eva. Agora Eva responde: não, a gente pode comer das árvores dos frutos do jardim, sim, mas a gente não pode tocar na árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E aí a serpente ela entra e muda o foco da visão de Eva sobre o comando de Deus. Olha o que ela fala para Eva: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerem desse fruto, serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente mudou o foco da visão sobre o comando de Deus. Qual era a visão que Deus tinha dado? Está proibido, não pode, não tem conversa. Qual era a visão que a serpente passou para ela? Não é bem assim. Eva e Adão, eles perderam o foco da visão no comando que Deus tinha dado. E a consequência disso foi nunca mais voltar para o Éden. Você sabia que perder o foco da visão pode fazer com que eu e você percamos coisas que nós nunca mais vamos recuperar na nossa vida? Perder a visão tem consequência. Perder a visão tem consequências de morte, consequências que de repente você não vai conseguir reverter. Início do pecado. Lúcifer, anjo de luz, passeando sobre a terra antes dela ter sido destruída e refeita em Gênesis 1, versículo 1. O que aconteceu? Lúcifer perdeu o foco da visão do que era a glória de Deus, porque ele cuidava da glória de Deus, mas um dia ele perdeu o foco da visão e ele passou a não entender mais o que é a forma que Deus via a glória, porque se ele entendesse, ele ia saber que ele não podia deter aquela glória para ele, mas um dia ele decide que ele ia se elevar até os céus e fazer um trono nas alturas e ser como Deus, e foi abatido. Toda vez que eu e você perdemos o foco da visão original de Deus para a nossa vida, nós entramos em queda livre e perdemos coisas nas quais muitas nós não conseguimos recuperá-las. Isso é perigoso. O foco da visão é aquilo que determina a nossa chamada, que determina até onde a gente vai chegar, é o norte da nossa vida.
Elias, em 1 Reis 17, versículo 1, vai dizer o seguinte. Ele chega diante do rei Acabe e ele fala, olha, eu entendi que você é o rei aqui, já entendi que você está mandando nessa terra, só tem uma coisa a vir te dizer quem é que manda no céu, e segundo a minha palavra não vai chover. O que Elias estava fazendo em 1 Reis 17:1, Elias o Tisbita, o homem da terra de Tesbe, até então profeta desconhecido, o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo para Acabe que ele tinha o foco da visão do céu, porque o céu estava fechado por causa da idolatria de Israel, e o povo já não conseguia ver acima das nuvens, mas então Deus manda um homem que tinha visão acima das nuvens, e quem tem a visão acima das nuvens consegue ver o que está embaixo das nuvens e vai saber o que governa a terra. Elias, ele tinha uma visão de governo, porque ele não estava com a visão dele limitada no problema das nuvens, mas a visão dele estava acima das nuvens. Ele tinha visão do céu, ele tinha visão de Deus sobre aquela terra, por isso ele sabia o que ia governar aquela terra. É por isso que ele falou, segundo a minha palavra não vai chover. Ele só estava fazendo uma leitura do céu, porque um céu fechado de idolatria não pode ter chuva. Tudo é o foco da visão. É a forma que você vê o problema. Você vai lá para a visão dos 2 espias. Moisés está prestes a entrar na terra prometida. Ele não entrou, mas ele achava até então que ia entrar. Ele estava preparando os homens. Então ele mandou 2 espias para espiar a mesma terra. E a Bíblia vai dizer que esses 12 homens voltaram com relatório. Só tem uma coisa, 10 homens voltaram com o mesmo relatório sobre a terra. Eles viram gigantes, eles sabiam a estatura correta dos gigantes, eles sabiam que eles eram fortes, eles sabiam que os inimigos eram poderosos, e eles sabiam que eles poderiam ser esmagados porque eles eram como gafanhotos perto daqueles gigantes. Eles enxergaram, e a visão deles não estava errada, eles enxergaram um problema real. Esse problema existia, ele estava lá. Mas tem uma coisa, 2 homens, desses 2 espias, chegaram com relatório da mesma terra, eles tiveram a mesma visão, eles estavam no mesmo lugar, mas eles trouxeram uma outra visão. Eles falaram, olha, tem gigante sim, o inimigo é difícil sim, a gente é como gafanhoto perto deles, a gente pode ser esmagado sim, só tem uma coisa, os frutos são tão grandes que os cachos das uvas são carregados por 2 pessoas, a terra mana leite e mel, a terra ela é boa, a terra produz frutos bons e nós podemos conquistar essa terra. O problema não estava na terra, nem na visão que eles estavam tendo sobre a terra. Era a forma que eles encaravam o que estavam vendo. Do jeito que 10 espias decidiram morrer o sonho de um povo. 2 espias decidiram que tinha como se conquistar. 2 espias resolveram ver o lado bom do problema. Existe uma outra visão para o teu problema. Você sabia que todo projeto vendável, todo projeto de sucesso, todo projeto que dá certo, foi possível um dia até que alguém o tornasse possível. Tudo está na forma como você enxerga. Os maiores problemas que temos nos relacionamentos humanos, nas empresas, nas igrejas, no seu trabalho, está no foco da visão. Você tem um patrão abrupto, você tem um patrão grosso, ignorante, que grita com você. Então a primeira reação que você tem é usar a sua razão, discutir, gritar, impor seus pontos de vista e perder o seu emprego. Por quê? Porque você está cheio da tua razão e a tua razão não te ajudou. Mas você pode ter uma outra visão. E uma pessoa que ela tem uma outra visão, ela até engole um sapo, mas ela segura, tem uma postura sábia. E ela tem uma visão de futuro, então ela aguenta um problema, porque ela vê naquele problema uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, e ela passa por aquele problema. E ainda dá um bom testemunho para o patrão, de domínio próprio, de mansidão, ganha vidas para Jesus assim, e impacta as pessoas com o exemplo do Evangelho. Tudo é foco de visão. Eu vou fechar falando de 2 exemplos com você. Noé em Gênesis, você vai achar depois do dilúvio, aliás, antes do dilúvio, não existia protótipo de barco na terra. Deus chega para o homem e fala o seguinte: faz um barco. Você tem noção? Não tinha protótipo de nada. Não tinha algo que o Noé pudesse
usar como modelo, não tinha nada, irmão. Eu chego pro cara e mando ele fazer um barco. Isso é loucura. A visão das pessoas. Eis um velho fazendo um tal de um barco. Doido. Tá falando que vai chover, então não tinha tido chuva na terra. Brotava como o orvalho do chão e regava toda a terra. Não tinha tido uma chuva, o povo não sabia que era chuva. De repente Deus chega para esse velho, fala que vai cair água do céu, vai inundar o negócio todo e manda o cara fazer um barco louco. A visão das pessoas sobre mim e sobre você e sobre as pessoas que estão dentro de uma igreja muitas vezes é que nós somos malucos, que investimos o tempo crendo num Deus invisível dentro de uma igreja, investindo em ministério, investindo em cuidar de pessoas. Loucos. Só tem que existir uma outra visão, que era a visão de Deus. E a visão de Deus dizia que havia um grande dilúvio sobre a terra, que ia inundar, ia afogar todo mundo, mas a família de Noé ia estar protegida dentro da arca, que é a promessa de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família de Noé e Noé foram protegidos dentro da arca no meio do dilúvio. Meu irmão, as ideias, a visão que Deus te dá, ela pode ser até maluca, mas quando vier o dilúvio, você está protegido dentro da arca de Deus. Acredita, o foco da visão de Deus pode parecer loucura para os homens, mas na hora que a coisa der errado, o dilúvio vir para a tua terra, meu irmão, é a visão de Deus que vai te colocar dentro da arca, é a visão de Deus que vai fazer você permanecer. Não perca o foco da visão da tua vida. Quando você tem sentido para a tua vida, os problemas eles não ficam no meio da tua vida, porque você tem sentido. Mas quando você não tem sentido para a tua vida, o problema ele se torna o centro da tua vida, porque tu não tem sentido para ela. Porque não tem visão. Vou fechar com o último exemplo. Jesus e a tentação no deserto. Jesus tinha sido batizado, céus abertos, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho amado em quem me comprazo. E de repente vem o Espírito Santo e leva Jesus para ser tentado no deserto. 40 dias e 40 noites com fome, sem beber, sem comer, e me vem diabo para tentar, rapaz, para tentar nosso Jesus. O diabo fala o seguinte, uma visão: se tu é filho de Deus, tu não chama essas jotas em pão. E a resposta de Jesus. Vou parar na primeira comparação. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava falando com ele? Ei, isso aqui é temporal. Eu olho para o que é eterno. Tudo era foco de visão. O diabo queria modificar a visão de Jesus sobre uma situação e colocar a visão de Jesus no que era temporal. Só tem uma coisa: Jesus veio da eternidade, conhecia o que era eterno e estava olhando para o que era eterno, porque ele não perdeu o foco da visão. Eu e você temos que parar com essa mania de achar que os nossos problemas são eternos e lembrar que nós somos eternos e os problemas não. Perdemos o foco da visão por causa do nosso desespero, por causa da nossa ansiedade, mas a grande verdade é que temos uma grande dificuldade em olhar para a eternidade e acreditar no que Paulo falou quando ele diz: se esperamos por Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos dificuldade, ensinamos as pessoas. Você que está na igreja, ensina as pessoas que elas têm que ter fé, ensina as pessoas que elas têm que crer, mas você mesmo não consegue crer naquilo que você prega para você. Você mesmo não consegue ver o que você manda as pessoas enxergarem. Eu e você falamos para as pessoas enxergarem para coisas que nem nós estamos crendo mais. Porque perdemos no meio do caminho o foco da visão. Estamos enxergando para o problema, em vez de enxergar o problema como uma oportunidade do crescimento, do amadurecimento, como um trampolim que vai alavancar a nossa vida. Nós pregamos isso para os outros, mas quando chega a nossa vez, nós já não acreditamos e olhamos para o problema. Está na hora de rever nossos conceitos. Está na hora de olhar para o foco da nossa visão e não perder o foco da nossa visão. Aonde você tem olhado? Para de olhar porque é temporal e começa a olhar porque é eterno. E você, meu irmão, você que não tem Jesus ainda, para você que eu estou falando. Tua vidinha nessa terra vai acabar. A baladinha vai acabar. Tu não vai ser novo para sempre. Uma hora você vai ter que prestar conta para Jesus do que você fez nessa terra. E sem Jesus, meu brother, você vai para o inferno. É na hora de você rever seus conceitos, escolher ou ter uma vida com Deus, ou passar a eternidade sem Ele. Porque você sabe que viver do jeito que você vive não está dando. Você sabe que viver da forma que você vive não dá para você. Mas o dia que você decidir, que você entende que sem Jesus você não é nada, que você precisa sim se arrepender dos seus pecados, e você vai descobrir o que é uma vida com Jesus Cristo. Porque Ele morreu e ressuscitou por você e Ele te ama.
Essa palavra é curta, mas é o que eu tenho para falar para você. O foco da visão, eu espero que tenha te abençoado. Deixa os teus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por cada pessoa que está assistindo esse programa, porque o Senhor é Deus e é o Deus da vida delas e da nossa também. Não permita, Pai, que percamos o foco da visão, porque somos humanos, somos fracos, somos maus. Mas sabemos que o Senhor é Deus grande, um Deus bom. Sustém nossa vida nas tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Eu os abençoo. Amém. Esse foi o nosso 29º programa Eu Curto Deus. Eu curto Deus. Vem curtir comigo também e até a próxima.